Moda e autoestima. Como a moda pode combater a invisibilidade da mulher madura? Eu sou a Amanda Assunção, psicóloga e arteterapeuta que escreve. Sou uma mulher branca de cabelos longos, encaracolados e macacão vermelho. Os padrões de beleza mudaram muito ao longo do tempo, mas a mulher sempre foi o alvo principal dessas cobranças, né? Magras, jovens, bonitas, a pele perfeita, sensuais, sobrancelha, tudo isso influencia inclusive no alto índice de comprometimento de saúde mental das mulheres. Isso porque nós estamos falando sobre as cobranças relacionadas ao padrão estético. Mas existem também os comportamentais. Recatada, inteligente, leal, fiel. Tudo isso faz com que esses índices de ansiedade, depressão, insônia, transtornos alimentares sejam altos. Por outro lado, o mercado lucra e muito com essa insegurança e com essa cobrança sobre as mulheres. Esses padrões são quase inatingíveis para a maior parte das pessoas. Um mercado de estética, de cirurgias plásticas e produtos de beleza ganham e dominam o mercado. Muito tem se falado atualmente na internet sobre o desenvolvimento do amor próprio, da autoestima e da aceitação pessoal, aceitação das nossas diferenças. No entanto, fomos bombardeadas ao longo da história com esses padrões. Estamos inseridas numa sociedade onde as representações de uma mulher ideal estão por todos os cantos. Não é um simples conceito, uma simples exigência sobre um indivíduo que vai fazer com que isso mude. Senão nós estamos reproduzindo a responsabilização de um indivíduo da mulher por uma questão que é social. E, por outro lado, a autoestima não está vinculada necessariamente ou exclusivamente à estética e à autoimagem. Ela inclui valores de sensos relacionados a si mesmo, pensamentos, sentimentos, e essa construção de valores pessoais é construído dentro da sociedade com influência cultural de onde se vive, né? Então, nesse levante de que as mulheres estão começando a se colocar, a falar sobre as diferenças e questionar essas imposições desses padrões de beleza, eu convido aqui a Janaína Stroop, que é da ML, ela tem 45 anos de ML, que é uma empresa de moda autoral, que atende mulheres maduras e mulheres de todos os tamanhos, incluindo as plus size. Pode se apresentar, Jana? Olá, eu sou Janaína Stroop, tenho 46 anos, sou uma mulher branca, de olhos claros, estou vestindo uma roupa colorida, pintada à mão e estou com o cabelo preso. A ML começou há quase 45 anos, a minha mãe, Marilde Stroop, artista plástica, ela começou fazendo roupa infantil para as 3 filhas, que eram crianças. E as roupas eram muito criativas e começou a chamar atenção. Ela gostou e chamou algumas pessoas para ajudar no negócio, criou uma confecção. Já na metade da década de 80, mais ou menos, ela já começou a atender as mulheres acima dos 30, 40, uma mulher que não era jovenzinha, né, para a época. Na época, a moda era muito voltada a adolescente, né, muito para as jovens. E ela viu um nicho de mercado ali, começou a desenvolver para a mulher madura acima dos 40, 50, já na década de 90. Ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo modelagens que atendesse esse público. E aí, hoje a gente oferece até o manequim 60. Tá. Vou apresentar a Mara, depois eu vou voltar a fazer uma pergunta sobre isso. Mara é professora de História, coordenadora pedagógica, uma mulher madura e veio aqui com a sua própria experiência e com o olhar de uma professora de História também para falar com a gente. Sim, eu sou Mara Olmos, tenho 55 anos, sou uma mulher madura, sou uma mulher gorda, com 1,65 m. Hoje eu estou com os meus cabelos soltos, que são longos. Estou vestindo um vestido branco e azul escuro, tá? E é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom. No meu breve relato,
Eu sou uma mulher que vem de uma geração, eu nasci em 1968, quando o Twig era o grande modelo de manequim. Então, eu cresci ouvindo que mulher bonita era mulher magra, muito magra, anorexa, né? Nos anos 70, essa tendência permaneceu. Nos anos 80, vem a mulher, vou usar o termo, né? A mulher gostosa, né? De peitos grandes, de corpo definido. No final já dos anos 80, tipo Pamela Anderson, né? Fazendo SOS Malibu, né? Pesquisem que vocês vão saber onde que isso se encontra. E aí, esse perfil, né? Depois vem o final dos anos 90, né? Com a retomada da cintura muito baixa, da mulher da barriga chapada. E aí vem os 2000 com paniquete, que é a mulher bombada, marombada, cheia de condicionamento físico para um corpo ideal. E eu, uma menina que aos 11 anos pesava mais ou menos uns 68 quilos e hoje tem 130, né? Eu cresci nesse meio, vendo isso como padrão de beleza. Então, vamos conversar gostoso sobre isso. Ótimo. Vocês usamos 2 termos aqui só nessa apresentação. Plus size, quando a gente fala da vestimenta que a Jana produz para vestir corpos. E às vezes a gente falava de pessoas, né, modelos plus size. E você usou a expressão gorda para se definir. Eu queria que vocês duas falassem sobre as diferenças desse termo e por que cada uma adotou esse termo na descrição. Bom, a Jana, né? Que domina o assunto porque trabalha com moda. Ela pode começar pelo plus size, mas a gente está falando das duas terminologias. Uhum. A gente... o termo plus size é muito recente na moda. É coisa de, acho que menos de 10 anos para cá. Foi importado dos Estados Unidos. Antes era roupa grande, não se falava muito. E aí começou a crescer o mercado, ainda bem, né? O mercado de roupas grandes cresceu, se desenvolveu, vem se desenvolvendo muito, né? Ainda bem, no mercado brasileiro. E aí importou-se esse termo de plus size de tamanhos grandes. Então, fala-se de moda plus size e aí tem-se um receio de chamar a mulher gorda de mulher gorda. Então, eles estendem o termo plus size para mulher plus size, o que está errado, porque uma mulher gorda é uma mulher gorda. E o próprio medo e receio de usar a palavra gorda é a própria gordofobia, né? Ela não se fala porque é associado a um xingamento, como se fosse é pejorativo, é negativo, né? Então, eu falo nas minhas redes, com o meu público, muito naturalmente, eu faço roupa para uma mulher gorda, eu falo, essa mulher é uma mulher gorda, é uma mulher magra, é uma mulher mais gorda ou menos gorda, com naturalidade, porque é mais uma característica. Tem uma loira, uma morena, uma baixa, uma alta, uma gorda, uma magra. Acabou. E como elas recebem isso? As mais velhas com mais estranhamento e as mais novas com mais naturalidade. Porque as mais novas, em torno até 30, 35 anos, elas estão na rede social e muitas entram nesses movimentos contra a gordofobia. Então, elas se veem como gorda com orgulho, com naturalidade, e é isso mesmo, né? Na aceitação. E eu me vejo num papel de trazer isso para o meu público, que é essas mulheres mais velhas. As mulheres maduras, elas têm a carga da maturidade, a carga do etarismo e a carga do ser gorda, né? De estar gorda. Então, muitas trazem essa coisa do corpo que mudou com a menopausa, né? Então, é a gordura e ainda mais todas essas transformações que também não são aceitas por conta do etarismo, né? E com o tempo de onde elas vêm, com menos representatividade de lideranças. Total. Questionando essa imposição social, né? E o fato da gente não poder usar a palavra gorda, ela reforça o fato de ele estar no lugar errado. Ela é uma pessoa errada, né? Errada. É errado. Você é errado, você tá gordo, você tá no lugar, você não é aceita, então não pode falar. Não pode falar gordo, porque você tá errado. Eu vou passar para a Mara, eu vou só acrescentar isso do tá errado, que eu estava ouvindo um podcast que eles falavam assim, se você olhar os filmes com as pessoas mais gordas, ou elas são as engraçadas, palhaças, ou elas são as tristes, mal realizadas, mal sucedidas, que aí de repente num passe de mágica ela emagrece e se torna uma pessoa super realizada, e como se a gordura fosse um fracasso, né? O termo gordo, né, gorda, né, pro homem gordo, né, vamos levar isso, leva ao cara que é muito simpático,
é o parceiro, o amigão de todo mundo. Eu tenho uma família de gordos, né? Meus irmãos, meu irmão mais velho, principalmente. E é o cara bonachão, boa pessoa, mas parece que fica meio assexualizado até, né? Ele não tem uma vida própria. E para a mulher vem o peso da cobrança da estética. Como eu trabalho com crianças e adolescentes, isso vem mudando. A Jana falou muito bem, as mulheres mais jovens, elas aceitam com mais naturalidade, mas na adolescência é muito complicado, né? Por quê? Porque esse adolescente ainda tem uma referência, um referencial das pessoas adultas. Então, eu recebo na minha sala adolescentes que falam, ele me xingou, mas ele falou o quê? Ele falou que eu sou gordo. Ele cometeu bullying, ele fez bullying comigo, né? Por quê? Porque ele é gordo. E o outro fala, é gordo mesmo, porque é gordo. E aí você tem que desenvolver todo um trabalho pedagógico de que ser gordo não é doença e não é pejorativo. Ser baixo, alto, magro, né? Não é pejorativo. Ser gordo também não é, né? E gordo é associado à doença, né? Muito se fala, eu sigo muito a Jéssica Balbino, recomendo a todos a seguirem no Instagram. E a Jéssica é uma pessoa incrível. E ela tem uma fala que é muito assim, o gordo ou ele é invisível, ou ele é tratado como uma pessoa que não tem saúde, né? E ele não tem vida própria, ele apenas existe, né? Ele existe naquele ambiente. E isso é muito complicado, porque ser gordo e trazer a invisibilidade para a pessoa, aí sim ela adoece, né? E ela fala muito que hoje, quem é crítico e é gordofóbico, fala que a gente romantiza a gordura, o ser gordo, e isso é uma doença, causa doenças como hipertensão, diabetes, etc, etc. Sim, a medicina diz isso. Mas as pessoas magras também são hipertensas, também são diabéticas, também tem uma decorrência enorme pela má alimentação que acomete todos nós, certo? E ninguém vai pôr uma pessoa magra para falar que ela está doente, né? Então, o que está sendo romantizado na nossa sociedade é a magreza, não é ser gordo, não é a gordura, não é estar acima do seu peso, acima do peso, abaixo do peso, né? O que é peso ideal? Aí vem isso, toda essa história que a gente tem, principalmente sobre a mulher, né? Que ela tem que estar dentro de um único padrão. Numa sociedade capitalista como a nossa, esse padrão é o padrão que vende mais. E vende em todos os aspectos. Vende na moda, vende no autocuidado, da estética, né? E vende na imagem, né? Você não pode colocar uma pessoa que não seja no padrão capitalista atraente para vender um produto, né? Então você cria um padrão único. Esse padrão impera. Isso é muito doente. A nossa sociedade fica doente aí, né? É nesse aspecto. Então eu sou uma mulher gorda. Me descrevo como uma mulher gorda. Já tive muita vergonha disso. Eu não nasci assim, viu, gente? Não nasci assim, né? Isso é uma construção. Tenho muito orgulho. Isso aqui que você está vendo em mim é a minha vida, né? É a boa mesa, certo? Com o namorado, com os amigos, num bom almoço, num convívio familiar, de uma família que a mesa é o lugar que aglutina, certo? Então aqui está envolvido sentimentos extremamente saudáveis. De aceitação, de cuidado, de zelo, de socialização, entendeu? De estar com quem você gosta, de ser aceito por quem você gosta. E aí você tem que estar seguro nisso para sair lá fora e fazer o enfrentamento, né? Então quando alguém vira e fala, nossa, ela é gorda. Sim, não há problema nisso. E não há mesmo. Obrigada. Eu queria colocar uma coisa que a gente deveria, como sociedade, caminhar no sentido de que o corpo não seja uma questão. Por que o corpo tem que ser uma questão para ser discutida, para ser questionada? Né? Pronto, eu tenho uma pessoa gorda, uma pessoa magra e pronto.
né? Somos diferentes só. Só. Acho que questões como a saúde, a educação, né? Os acessos, certo? A informação e a formação, isso deveria ser discutido Sim. na sociedade. Uhum. E não se você tem olhos azuis ou olhos pretos e se você Exatamente. é gordo ou é magro, alto ou baixo. No livro O Mito da Beleza, da Naomi, ela questiona a padronização estética da mulher como uma forma de alienação política. Ela correndo atrás dessa perfeição, se sentindo insuficiente, insatisfeita, o que podava ela ali como sendo a mulher de dentro de casa, no período de guerra, tudo que ela entra para o mercado de trabalho, vai para essa questão de beleza. Tanto para consumir o dinheiro que ela está ganhando no mercado, quanto para limitar a dedicação dela a outras conquistas sociais. Né? E colocar o valor da mulher nisso. Nisso. No corpo. É, não no ela profissional. foca nisso, que até no profissional, que teve períodos que foi autorizado que a beleza fosse uma característica para o emprego, para se conseguir o emprego, né? E um outro padrão discutido ao longo da história, do como foi se transformando as características do que era o ideal, é o que favorece a elite. Então, por exemplo, teve um período que o ideal era a pele alva, porque as mulheres do campo tomavam sol, então a pele morena era desprezada por causa disso. Houveram mulheres que morreram porque elas faziam tratamentos caseiros com limão, com coisa para clarear a pele, porque esse era o padrão de beleza. Em outro momento, os corpos mais rechonchudos, mais curvilíneos, também por motivos parecidos, porque era quem tinha mais alimento disponível em casa e quem não precisava trabalhar no pesado, né? Então, tem todo um contexto que a gente não percebe de uma dominação, de uma hierarquia do capital e de posicionamento político que nos escraviza. Não, e pegando o seu gancho e falando do que é a minha área, né? Sou uma professora de história, né? Se você pegar no Renascimento, o Renascimento é um dos movimentos mais machistas que a gente tem ao longo da história. Porque ele vai buscar, né? O termo Renascimento é questionável, não vamos entrar no mérito daqui porque não estamos em aula de história, mas é uma releitura do estilo greco-romano, ocidental, daquele padrão de ideal da Grécia. Né? Temos que entender um pouquinho que aquele padrão Apolo, Afrodite, né? Que são deuses da beleza, eles vêm de duas sociedades, né? Que é a greco-romana, que vai basear nosso mundo ocidental, em grande parte. Ele vem associado ao grande desenvolvimento da matemática. Então, há uma busca de perfeição, porque a matemática era feita por filósofos, pensada por filósofos, e a matemática é uma ciência que busca a perfeição. Ela tem uma exatidão maravilhosa, né? Que a matemática precisa ser estudada filosoficamente para a gente entender que ela não é monstro, inclusive. Vindo desse parâmetro, o Renascimento busca esse ideal matemático, perfeito, E tridimensional. transfere essa matemática, esse desenho, essa geometria para o corpo humano. Pro como corpo se o corpo humano. humano fosse exato. Sim, Né? exato. Fosse esse padrão. Só que A se simetria, vocês fizerem, a proporção. se vocês fizerem uma releitura, dá uma olhadinha nas obras, esse corpo exato é masculino. Ele não é feminino. Você vai ter alguns autores, alguns pintores e artistas plásticos da época fazendo, mas o corpo é masculino. Porque o corpo feminino tem que ser relegado ao seu universo doméstico. E o Enem matou a pau esse ano, né? Falando sobre isso. A esse universo doméstico. A mulher rechonchuda do Renascimento, que volta no século XIX a ser destacada na arte, é a matrona, né? A Madonna, é a mãe. Que cuida. Né? Que da cuida. família. A mulher que engravidou e o seu corpo mudou, né? A maternidade traz o peso, né? Vamos dizer assim. Então, dentro disso, é conservar a mulher no seu espaço de invisibilidade. Ela é bonita, mas ela continua invisível. Entramos na linha que a mulher tem que ser bonita, delicada, falar bem baixo, de gestos muito comedidos. Porque ela é a sensível, né? Ela é a cuidadora. Então, ela não ganha destaque. Né? Ela vai na sua invisibilidade. Isso é cruel demais conosco. E pegando o gancho ainda,
essa mulher, quando envelhece, ela ainda não tem nem a beleza. Então, ela já está invisível. Ela perde a beleza que lhe dá a visibilidade, um pouco de visibilidade. Aí ela não é nada. Aí ela desaparece. No máximo, ela vai ser uma vozinha. E tem pouca representatividade na mídia, no mercado de trabalho. E quando tem representatividade, entre aspas, são as mulheres que não aparentam a idade. Exato. As Que mulheres souberam envelhecer. que souberam envelhecer, como se isso fosse uma característica pessoal ou uma responsabilidade de autocuidado, de disciplina. Né? Tem E um não termo. gente que tem dinheiro para fazer um monte de procedimento estético, um monte de tratamento. Tem um termo em inglês, né? Eu não sei falar inglês, tá, gente? Eu sou péssima nisso. Ageless. Ageless. Isto, que é a mulher que não envelhece, Mulher sem idade. né? Mulher sem idade, né? A Cindy Crawford falou uma coisa linda sobre isso, né? Que hoje é uma mulher de quase 60 anos. Ela falou assim, eu tenho que aparentar, não 25. Eu tenho que aparentar meus 56 anos, acho que ela tem mais ou menos a minha idade. Ela falou, eu tenho que aparentar o que eu tenho, né? Eu não sou uma mulher de 25, não tô lá parada nos 25, né? Não dá pra gente parar a idade, né? Até porque, gente, quem não envelhece é porque morre, né? Eu não quero morrer tão cedo, então eu quero envelhecer bem. Sim. E a gente vê um monte de notícias de jornal, de anunciados, né? Eu vi um post que eles compararam dos homens e o das mulheres. As mulheres sempre frisavam a idade. Tipo, Ivete Sangalo, com tantos anos, ainda faz sucesso. Como se o suposto fosse que ela não fizesse sucesso, né? Gente, Como se tivesse uma queda. Fala. eu vi uma notícia, nada a ver com beleza, mas foi de um etarismo assim, que me chocou. Eu vi uma notícia de uma mulher que atropelou, estava no volante agora, esses dias, no volante, e atropelou uma pessoa. E machucou gravemente. Aí, na notícia, falava uma mulher de 56 anos, não, de 65 anos, uma mulher de 65 anos que atropelou uma pessoa. Ou seja, intimamente ligado, porque ela já é incapaz. Ela tem 65 anos, ela atropelou porque ela é incapaz, então ela atropelou porque foi, né? Por conta da incapacidade dela. Porque já dirige mal por estar velha, né? Já não Então, tem mais... Aí a mulher está sempre associado à idade, é sempre um peso, é sempre negativo, né? Tem que ser escondida e só é aceita quando é escondida, quando é disfarçada, quando ela sabe envelhecer, ela sabe disfarçar. E aí vem uma leva de outras pessoas com essas imposições das redes sociais de eu sei que eu preciso me amar, mas eu não consigo. Como eu faço isso? A resposta para isso é como se estivesse no indivíduo, né? Você precisa se aceitar, você precisa se amar. E as pessoas ficam assim, como? Como eu faço isso? Né? É possível? É. Mas é uma reconstrução, é uma visão crítica da sociedade, é um processo, não é uma coisa que você põe na pessoa e ela vai virar a chave na cabeça e vai ficar tudo bem. A Jana contou sobre uma experiência em relação a isso na ML. Pode falar sobre ela, Jana? Sim, mas isso assim, só completando, isso aí é um processo coletivo de amor próprio, não é um trabalho individual, né? É um trabalho coletivo. Quando você se aceita, você passa a aceitar o outro, né? Quando você aceita o outro, na verdade é isso. Quando você aceita o outro, você automaticamente está se aceitando também, né? Então, é um trabalho de menos julgamento, um trabalho todos... No indivíduo, é mais fácil aceitar o outro do que a si mesmo. Sim. A crítica normalmente é maior a si mesma. Como a gente estava falando, às vezes, de artistas, inclusive, que levantam a bandeira da diferença de corpos, mas que, para si mesmo, tem que manter o padrão estético. E quando falam de si, num período de sobrepeso, falam com um certo desprezo, né? Como se agora que eu tô bem. Então, o que fica do subconsciente, da razão, o que se defende, o que vira verdade, é uma coisa que leva tempo, né? Eu achei importante quando você falou que quando recebe as pessoas falam, eu não gosto de mostrar o braço, né? E que fica todo mundo, não, você tem que se aceitar. Como é que você lida com isso? Eu recebo diariamente, né, essas mulheres maduras e todas, a grande maioria, a imensa maioria, trazem essa carga de muitos anos de imposição das revistas, da própria família, né? Que ela tem que estar magra, que ela não pode ter barriga, ela não pode ter o braço gordo, ela tem que estar sempre nesse padrão, se enquadrando em algum padrão. E aí, quando ela chega, ela fala assim, olha, meu problema é minha barriga, meu problema é meu braço, meu problema...
E aí eu tenho um trabalho de desconstrução, de falar assim, não, o seu problema nunca é o seu corpo. A gente vai encontrar uma roupa que te se vista bem. Você não gosta de mostrar o braço? Não mostre. Claro que a gente tem que... meu papel não é fazer com que ela passe a mostrar o braço. Claro que não, né? O trabalho é fazer uma roupa que vista bem, com muito conforto, independente do que ela quer mostrar ou não quer mostrar. O que a gente percebe é muita dificuldade de lidar com as medidas. Então, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de... tá escolhendo uma peça e não sabe se ela é o M ou G, ou G e GG. E aí, percebi que ela tem dificuldade de pegar as próprias medidas e me mandar para eu escolher na tabela de medidas. Então, a gente já se adaptou, coloca a tabela de medidas no site ou envio para cada uma delas a tabela, porque eu sei que é uma questão que é delicado e cada um lida de um jeito, né? Então, existe uma delicadeza também de respeitar, né? Essa dificuldade. Muitas vezes, aquele caso que eu te contei, que a cliente chega e ela olha a roupa é muito grande para ela. Ela olha a roupa e é grande. Não, eu não sou desse tamanho. Eu sei que vai vestir. Fala assim, não, leva esse tamanho. Né? Eu tendo experiência, essa roupa seria para você. Ela fala, não, essa roupa é muito grande. Não, vai ficar grande. Eu falo, então leva essa e depois você troca, devolve, né? Eu acho que a gente tem que... É um trabalho coletivo de deixar tudo também mais leve, mais tranquilo e menos pesado. Sem exigência, né? Senão ficam aqueles extremos. Você precisa ser então você tem que mostrar, então você tem que... Não, é outra violência quando você obriga a pessoa e isso não é o desejo dela. Né? E também a questão da moda, e não sei se a gente já entra nesse assunto, que é a questão que a moda tem o papel de corrigir o corpo. Né? Para muita gente ainda... Também vem das revistas de moda, de que a moda serve para disfarçar, serve para corrigir, serve para esconder. Então, elas trazem muito isso. Mas o que eu visto? Eu sou baixinho, o que eu posso vestir para alongar? Eu falo, eu não tenho isso. A moda, para mim, a moda não serve para isso. A moda, não tem nenhum problema você usar uma pantalona sendo baixinha, nem problema usar lista horizontal. Né? A moda serve para te fazer feliz e só, para te fazer bem, só para isso. Aqueles comentários de gafe, né, de moda, de quem tinha errado, normalmente eram todos pautados nisso. E ainda tem muita consultora de imagem batendo nessa tecla, que coloca o corpo da mulher como foco, como um assunto. Então, olha, a gente vai colocar as dicas e os segredos para uma mulher que tem quadril largo, como que ela deve se vestir. Aí, enfatiza a parte de cima para compensar e para tirar a vista da parte de baixo. Então, assim, é sempre corrigindo, né? Então, tem uma linha da consultoria de imagem que desconstrói isso, o foco não é o corpo. Então, se a mulher está incomodada, né, isso não é levado da consultoria de imagem para a cliente. A cliente traz essa questão, então a gente vai ver o que tem de opções, né, para se vestir. Enfim, é um longo trabalho, né? Só fazendo uma parte. Eu acho que precisa existir possibilidade de. Então, por exemplo, eu tenho questões, né? Minha barriga me incomoda, né? A barriga, né, de uma pessoa hipertensa, com acúmulo abdominal de diabético já, né? Eu sou pré-diabética, né? De alguém que come comida boa e porcaria, podrão, né? Tem dia que vai um podrão bonito. Mas é a possibilidade de, por exemplo, essa barriga eu quero disfarçar. Mas isso é uma opção minha. Mas se eu quiser colocar um cropped e coloco, eu também vou pôr. Exatamente. Se eu vou colocar meu braço para jogo, com uma alcinha bem fininha, beleza. Exatamente. Se eu quero esconder esse braço, porque eu vou num evento que eu acho que não vai ficar legal, e não é um dia que eu acho que o meu braço tá legal, também vou esconder. É possibilidade de... Liberdade de escolha. Exatamente. Certo? Eu acho que... eu falo isso para as crianças com relação a brinquedos, objetos, né? Porque criança de 7, 8 anos que eu lido como coordenadora com elas, isso é meu, isso é seu, né? Ainda tem muito essa coisa. Aí eu falo muito isso. Eu falo assim, o objeto não pode dominar você. É você que domina o objeto, né? Esse brinquedo, ele não pode dominar você a ponto de você brigar com seu amigo, né?
você tem que dominar esse brinquedo a ponto de você emprestar para o seu amigo. É a mesma coisa o nosso corpo. O nosso corpo é isso. Ele me pertence, não sou eu que pertenço a ele. Eu não vou determinar a minha vida pelo corpo que eu tenho, certo? Eu vou determinar o meu corpo para a vida que eu quero levar. Então, entrando no etarismo, né, isso pesa. Eu adoro música, adoro show, adoro festival, trabalho para isso, brinco, né? E eu rodo 12 horas no Lollapalooza, no The Town, no Rock in Rio. E as pessoas, como é que você aguenta com 55 anos, 12 horas de festival, descendo até o chão de dançar e andando quilômetros e quilômetros? Uma pessoa que vai fazer uma caminhada na Lagoa do Taquaral, só se for de carro. E aí tá num festival e anda. No último festival eu dei mais de 50 mil passos, né? O que leva a isso? Gente, eu gosto, eu vou. Posso ter 80 anos, se eu continuar gostando, eu irei. Vai uma vez por semana no festival para fazer o exercício da semana. Mas é isso. E aí é uma vontade de colocar dentro da caixinha. Porque você, como uma mulher gorda de 56 anos, não é Você o não seu lugar. consegue. O festival não é o seu lugar. Pois é, outras pessoas se chocam. Não é o seu lugar. É a mesma coisa botar um cropped de sair pra jogo. E aí, olha, eu tenho amigas que viram e falam assim, ai, como eu queria ser que nem você. Tá no corpo padrão, tá? Isso é super, ai, como isso eu é super queria ser como preconceituoso, né? você. Ah, Eu você é falo corajosa. assim, você queria ser como eu? Como? Por quê? Olha a roupa que você usa, fica tão bem em você. Eu falei, filha, não é que a roupa tá bem em mim. Eu tô bem nessa roupa. Não é a roupa que me serve, entendeu? É a roupa que me faz bem. Eu não preciso servir a roupa, né? Tipo de ser serviçal a ela, é isso que eu quero dizer. Essa roupa tem que me fazer bem, eu tenho que sentir bem, independente dela, né? E se eu não quero, não quero. Se eu quero, eu quero. Eu sou dona de mim, né? Mas isso é construção. E é muito bom salientar que isso é uma construção coletiva. A gente tem mulheres muito magras, com corpos ditos padrão, que o povo vira e fala, essa é escultural, né? Como se pegasse uma Vênus de Willendorf, que são as esculturas pré-históricas, eu sou uma mulher escultural, né? Que eram as esculturas do período da transição do Paleolítico para o Neolítico. Eu era escultural porque todas são muito gordas. Então, o que é essa mulher escultural? É isso, mas você pega essa mulher e ela se acha um defeito. Vamos pegar o caso de segunda-feira, chocante. Uma menina, para mim é uma menina, aos 29 anos, começando a sua vida com muito gás para brilhar, vai fazer uma lipoaspiração, 4 paradas cardiorrespiratórias, por uma cobrança de imagem em TV. No joelho, né? No joelho. Uma lipoaspiração no joelho. No joelho, para que as pernas não ficassem tão próximas no vídeo. Gente, que escravidão, né? Que escravidão, que dor, que sofrimento. Que sociedade doente e que sociedade podre é essa que exige isso das mulheres, certo? A gente precisa refletir muito sobre isso, muito. E é uma jornada, né? É um início aqui, como a gente falou, de novas representatividades, de novas reflexões, para ir começando a entrar nesse inconsciente social, nesse subconsciente das pessoas, e movimentar a transformação, né? Talvez a gente não consiga ver tanto ainda, mas a gente tem que se manter lutando por isso, né? Eu queria trazer aqui, falando mais também sobre essa influência, desde muito cedo, de um experimento que a Jane Foster, a Super Nanny, fez com a Terry Apter, uma professora de Cambridge. Elas queriam ver a partir de quantos anos as meninas começavam a ter dificuldade com o corpo. Na adolescência, é óbvio que isso começa. Mas e será que pequenas, menores também? Então, ela pegou meninas de 6, 9 e 12 anos. Todas peso saudável, todas nada fora do que seria considerado saudável. Fotografou cada uma delas. E numa sala, fez reprodução dessa imagem delas 3 vezes mais gordas e 3 vezes mais magras. Desde os 6 anos de idade, 50% delas se viam 2 vezes mais gordas e desejavam ser 2 vezes mais magras.
assustador. Distorção corporal já aos 6 anos de idade. Eu vi uma das cenas, ó, tô arrepiada. A menina mostrava, uma de 6 anos, mostrava a outra. Ela falou assim, por que você acha que você é aquela? Porque é a maior de todas. E esse é a maior de todas, como um grande peso, né? Como uma inadequação já, como um sentimento de menos-valia. E aí eles falam das imposições sociais, que já começa desde os desenhos que as crianças assistem, das bonecas, e das próprias falas da mãe. De assim, não vou vestir nesse biquíni para ir para a praia. Mesmo que a mãe não perceba, como isso está na mãe, está no pai. Nossa, você viu como fulana engordou depois que teve filho? Tudo isso vai permeando essa ideia. É um assunto, né? O corpo da mulher é um assunto... Né? Que tem que ser discutido, tem que ser conversado, tem que ser comentado. Sim. Eu lembro de estar na mesa com amigos, eles falam assim, você viu fulana na festa, como ela envelheceu? Eu falei, oi, amores. Todos envelhecemos, né? Vocês acham que vocês não vão envelhecer? Qual que é o problema? Então, esses comentários estão em todas as partes, E né? é muito doente e perverso. É perverso, demais. Porque assim, nossa, como envelheceu. Como se envelhecer fosse doença. Nossa, como engordou, como se fosse doença. Uhum. Mas, pegando um gancho da Preta Gil, que terminou agora um tratamento rigorosíssimo de um câncer avassalador, ela fez um post falando de sua recuperação, da sua volta à sua vida. E foi muito louco, porque eu fui ler os comentários. Ela recebendo elogios, mas elogios gritantes, porque ela estava mais magra. Nossa, que horror. Como você está linda, como você está exuberante, que mulherão. Que horror. Meu, ela viu a face da morte. Eu vivi isso. Ela viu a face da morte. E as assustador. pessoas admirando a magreza decorrente dessa doença que ela teve. É assustador, é perverso demais. Quando você fala de... como a pessoa engordou ou envelheceu como se fosse proibido. Mas aí entra aquilo que você falou, de que quando a mulher ela envelhece, e ela envelhece naturalmente, ou ela engorda, ela sai daquela caixinha, daquele padrão de ter que ficar se preocupando que o capital e que o mercado precisa que ela esteja ali. Né, para liberar também para os homens, o espaço para os homens, né, aquilo que você falou anteriormente. E aí quando ela sai, ela fala, não, eu quero envelhecer natural, eu quero deixar meu cabelo natural, eu quero enrugar, quero ficar do jeito do meu corpo natural. Ela não aceita, justamente como se fosse proibido. Eu vou contar uma experiência muito própria. Eu dei aula há muitos anos numa instituição privada de ensino e num determinado... Fui muito feliz nesse lugar, muito feliz. Mas teve uma que fez eu desistir de uma das unidades que eu trabalhava, dessa instituição. Era um grupo de 7º ano, são crianças de 12 anos de idade, em sua maioria, e faziam uma avaliação do professor. Os alunos avaliavam a competência do professor. Não vamos nem entrar muito no mérito disso, porque não é o nosso ponto. E nessa avaliação feita, eu era... ótima professora de história, explicava muito bem a matéria, dominava o conteúdo, tinha um poder de aula muito bom, uma didática muito boa, mas algumas alunas, vieram falar assim, mas eu não consigo prestar atenção na aula dela porque ela é gorda. E aí ela não me atrai. A minha imagem não era atraente. Tudo bem, são adolescentes, tudo bem não, né? Mas assim, são adolescentes de 12 anos, então o que vamos fazer para que essa distorção seja sanada? Precisa sanar, porque essas meninas vão se olhar, né? Elas estão me olhando e estão se olhando. E foi muito assustador que na época o gestor que estava na coordenação me chamou e falou assim, então, Mara, o que podemos fazer para que essas meninas tenham mais atenção na sua aula? Eu falei, nós? Como assim? Não estou entendendo. Você está querendo dizer que você tinha que Então, emagrecer? Aí eu falei, nós? Como assim? Não estou entendendo, né? Fiz essa pergunta.
Ele falou assim, eu falei, vamos fazer um grande trabalho junto com todos os professores. Trabalho mesmo, a gente pode criar uma linha, né? De trabalhar a imagem, né? Que isso não é importante. Ele, não, mas é a sua aula. Aí eu virei e falei, você tá insinuando que eu tenho que emagrecer pra menina me achar legal, né? Pra eu poder dar uma boa aula? Ele falou, não, você já dá uma boa aula. Eu falei, tá, amiga, a conversa acabou aqui, né? Vamos encerrar essa conversa. E aí eu encerrei o ano, ficou uma animosidade, uma coisa pesada, e eu desisti. Eu falei, não preciso passar por isso, né? Aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar. Não preciso passar por isso. Que horror. E me deu um decréscimo financeiro, logicamente, né? Eu tive que fazer contas, planejar a minha vida sem aquilo. E foi muito libertador, né? E eu encontrei uma dessas meninas que me jogou naquele ponto. E uma menina que engordou 52 quilos. Por uma questão de saúde, inclusive. Ali, sim, uma questão de saúde, de um distúrbio de tireoide muito sério. Hoje já uma mulher. E nos encontramos aleatoriamente. Ela veio me cumprimentar e eu a cumprimentei. E ela falou, ai, como você tá linda. Mara, parece que você não envelheceu. Eu falei, não, envelheci sim, meu amor. Envelheci muito, muito. Ela falou, e ela virou pra mim, ela falou, você viu como eu engordei? Eu falei, não, eu tô vendo uma mulher linda. Tô vendo uma mulher que agora tem quase 30 anos. Linda, linda. E aí ela falou do distúrbio. Eu falei, menina, precisa cuidar disso seriamente, vamos falar disso. E falamos do cuidado, né? Mas olha como isso é cruel. Foi cruel comigo, lá nos meus anos 2000. E cruel com essa menina hoje, porque ela tá, hoje, uma mulher com problemas de aceitação, com uma doença que precisa ser muito amparada, e essa imagem. É difícil. É difícil quando isso vem na sua pele, sim. né? Quando é você que está Não, sofrendo. e põe em xeque a sua competência, né? Como se Exatamente. Você falou da Preta Gil, dela ter recebido elogio, né? Porque emagreceu, para você emagreceu, que ficou, que bom você ficou doente, emagreceu, né? É quase isso. É. A pior fase da minha vida, que meu filho estava na UTI, entre a vida e a morte, enfim, a Mana sabe mais ou menos a história. Eu cheguei a pesar quase 45 quilos, 48 quilos, porque quando eu fico triste, eu não como, paro. Então, o meu padrão, quando eu fico triste, eu paro de comer. E eu já ouvi muito assim, que bom que você, porque eu como. E aí, é como se existisse, que bom que você emagrece, é melhor. Então, assim, ainda que eu esteja na pior fase da minha vida, né, com certeza, eu estava assim, enfim, vivendo, né, um dos maiores problemas, né, de quase perder o meu filho, de não conseguir comer. Era difícil para mim ver que eu estava emagrecendo, eu não queria emagrecer, mas eu não conseguia comer, e aí também receber isso. Nossa, mas isso é ótimo, nossa, você tá ótima, você tá bem, você emagreceu. E aí hoje, quando eu ouço esses comentários, né, ou então a pessoa chega para mim e fala assim, emagreci 5 quilos, 10 quilos, eu nunca falo, é óbvio, parabéns, que bom, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok, você quis, você fez uma dieta, você batalhou por isso, parabéns. Mas não é automático o fato de você emagrecer porque você está bem, porque você está melhor. Não. Muitas vezes você emagrece porque você está doente. Doente, né? doente. Outra coisa que é muito legal, né? Assim, que você vai desconstruindo na pessoa. Nossa, você engordou um pouco. Nossa, você emagreceu. Mas é da conta dela. Aí eu penso assim, nossa, você tá cuidando tanto da vida alheia? Eu tenho um Podemos cuidar espelho em casa, né? Gente, quem engorda sabe que a sua roupa tá apertada. Quem emagrece sabe que a sua roupa tá larga. Tá? Tem uma regra, né? Sim. Que falou pra você pensar se você deve ou não fazer um comentário sobre outra pessoa. Ela pode mudar isso dentro de 5 minutos? Se não, Certo? você tá colaborando com o quê? Exatamente. Né? Tem uma salsinha no seu dente, eu posso te dizer, que vai te ajudar. Sim. Né? Agora, o teu corte de cabelo, a sua maquiagem, o seu peso, a sua idade. Não interessa. Incrível. Você falou de imagem, né? Vou retomar um pouquinho isso de consultoria de imagem. Eu sou muito desconfiada com essas coisas, né? Eu acho que é meio coach demais, eu fico meio desconfiada.
Mas eu fiz uma consultoria de imagem através de duas amigas que abriram uma loja também para mulher madura. Elas estão galgando aí o seu espaço numa proposta mãe e filha. A mãe professora como eu, e trabalhamos juntas por décadas, e a aposentadoria traz oportunidades de você continuar produzindo, né? Você não produz mais dentro da sala de aula, mas tem que produzir. E aí elas têm essa loja. E aí eu ganhei uma consultoria de imagem bem básica, assim. Fiquei bem resistente, mas fui fazer, com medo disso, né? Ai, vamos disfarçar o seu quadril, vamos disfarçar a sua barriga. Bem, eu não quero disfarçar nada, eu quero usar o que eu gosto. Pronto. Mas foi muito interessante porque não foi nessa linha. Foi na linha mesmo, assim, profissionalmente, né? O que você quer transmitir, né? Eu tenho um cargo, né, de chefe... Não gosto desse termo de chefia, mas de liderar professores, né? Então, o que você quer transmitir, né? Então, por exemplo, eu não posso usar os extremos, nem o preto total e nem o branco total. É porque a moda é uma linguagem. Porque é uma linguagem. A só vai falar antes de você. Uhum. Então, ela tem que falar a seu favor. Ela tem que falar o que você quer falar. E aí, foi muito legal que ela me deu um toque. Ela falou assim, então, quando você usa preto, eu adoro preto, né? Porque preto... emagrece. Né? Preto emagrece. Eu gosto de preto porque eu acho preto uma cor muito bonita mesmo. poderosa. Mas preto emagrece. E aí, quando eu ponho preto, eu fico muito autoritária. A minha imagem é de uma mulher autoritária. Eu sou pouco, né, Amanda? Né? E assim, é de uma mulher muito autoritária, beirando a agressividade, a coisa. Que é uma desconstrução que eu estou fazendo desde os meus 45 anos, para não ser mais tão autoritária e não tão agressiva quanto o meu jeitão já é. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei, opa, então o que eu posso para substituir o preto? Porque eu não quero que os meus professores tenham essa imagem de uma mulher que não está, né, ali parceira delas, junto com elas, né, e com o único professor que eu tenho no meu segmento. Eu quero que eles sintam que eu sou parceiro deles. E aí vem a consultoria de imagem para isso. A moda como comunicação. Beleza e comunicação, legal. Que bonito. Vale a pena a gente procurar profissional decente para isso. Ninguém tá falando para você não se cuidar. Tá? A gente precisa se cuidar, a gente precisa Mas não tem a ver com cuidado. O cuidado é uma coisa, assim, o cuidado, né? Porque também remete à falta de cuidado, né? Mas quando eu falo se cuidar, é o se conhecer, né? Sim. É esse cuidado. Quem sou eu, né? O que eu quero transmitir assim, de cuidado com a imagem, sim. Assim, valorização das potencialidades. Não é disfarçar defeito, mas exaltar a qualidade, aquilo que você gosta, o que você já é, o que você é. Entendeu? E o outro vê em você um exemplo, não um exemplo a ser seguido, mas um exemplo assim, de construção, para ele se ver. A gente troca, gente. Estamos aqui fazendo isso. Estamos trocando. Né? E essa troca é interessante. Isso é cuidado. Né? Isso é o cuidado. E aí, quando eu descobri isso, foi muito bom para mim. Porque hoje eu tenho uma equipe que... Hoje foi lindo. Eu cheguei ela falou assim, Mari, eu só escolho trabalhar aqui de novo se você continuar como coordenadora. O que é mais gratificante que isso? Essa mulher não tá olhando se eu sou gorda, se eu sou magra, entendeu? Ela tá olhando... Para você. Para mim. Para aquilo que eu sou enquanto profissional e mais, aquilo que eu sou enquanto ser humano, né? Que está naquele ambiente profissional. Isso é muito importante. É muito mais importante do que se meu pé de galinha tá aqui, né? Eu fiz a harmonização, botei uns botox na minha testa, né? E daí também, entendeu? Fui lá pôr. Alguns eu achei maravilhosos, sim. Até repetiria se tivesse dinheiro para tanto, porque também podemos entrar nesse assunto. O quanto onera-se a mulher para se manter jovem e bonita. O quanto isso é gasto, tá? Mas não é isso que é mais importante em mim, certo? Fiz uma outra. Dá para melhorar? Dá. Mas eu quero mais melhorar. E tem coisas que eu não gostei. Não gostei daqui embaixo, não me arrependi de ter feito. Por que eu fui mexer aqui? Podia ter mexido só aqui em cima. Né? Mas é uma indústria louca,
né? Entrando um pouquinho nesse assunto, não sei se você vai tocar, porque quando você arruma, entre aspas, né, aquilo que era considerado defeitinho, você começa a ver outro defeito, porque a imagem te cobra, a rede social te leva a isso. É um caminho que não é enxugar gelo. É Infinito. infinito. É infinito. Então, se você... É axila clara, é não sei o que lá, é depilação, é buço, se padroniza tudo. Tudo, A tudo. unha do dedinho, Isto. a orelha, o tamanho da orelha. Exatamente. Você entra Então, nessa lógica, você não sai nunca mais. você não sai nunca mais. Uhum. E esta lógica é puramente capitalista, né? De ver mulheres endividadíssimas, estouradíssimas em sua conta bancária para se manter neste padrão. Isto é uma discussão que a gente precisa ter. Podemos até ter um outro momento para falar disso, Amanda. E, Jana, sabe por quê? Porque eu trabalho com uma camada social um pouco mais baixa, certo? A classe C e D. E eu vejo, por conta dessa imposição de padrão, elas invertendo onde aplicar o seu dinheiro. Prioridade. Então, eu tenho mães que não priorizam o cuidado, inclusive higiênico, com os seus filhos, para ter a sua unha de gel, para ter o seu designer de sobrancelha. Porque o valor dela tá nisso. Porque o valor tá nisso. E esse valor não foi construído por ela. Esse valor foi imposto a ela. Como é imposto a todos nós. Porque é muito fácil a gente questionar que rompe o padrão, sendo da classe média ou da classe mais alta, quando você tem uma grana e fala, tô rompendo o padrão. Mas quando isso é imposto às camadas mais baixas, onde o poder do capitalismo é perverso demais, certo? Isso é pior ainda. Então a gente precisa discutir isso legal. Precisamos, sim. Tem muita coisa que nós precisamos discutir. Bom, a gente está indo para o fim. Então, eu queria... Sim, temos mais 5 minutinhos, né? Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês duas, que eu peço que seja respondida de maneira concisa para a gente poder encerrar. Eu acho que algumas coisas fluíram naturalmente dentro do assunto, né? Que eu ia pedir para vocês contarem uma situação ou frase que vocês ouviram de maneira muito pejorativa sobre, seja etarismo ou tamanho de corpo, coisa assim, e a mais bonita. Algumas já fluíram aqui na sua fala, contando da escola e tudo, mas a Jana me contou de algumas experiências também, né? Na loja, de observar até mães pedindo para filha comprar uma roupa menor, de tamanho menor, para se obrigar a emagrecer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência ali, o que você já viu de mais difícil e de mais bonito. Eu acho de mais bonito, acho que de mais difícil a gente já falou. Se eu falar de novo, acho que vai ser repetitivo. Eu acho que de mais bonito, eu amo o meu trabalho e amo ver as mulheres envelhecendo. É de uma beleza, é de uma... É lindo, né? Ver a mulher acompanhando as mudanças do próprio corpo e reaprendendo a ver o corpo diferente, né? A gente tem poucos exemplos, poucos modelos de mulheres velhas gordas, mulheres velhas de vários tipos, né? Negra, branca, indígena. Então, na mídia, como um padrão de beleza. Um padrão não, mas como beleza, sendo belo. Então, a gente tem que fazer um trabalho a gente, que eu digo as mulheres envelhecendo, elas têm que ir se procurando. Como que eu quero envelhecer? Como que eu sou bonita? Então, eu acompanho esse envelhecimento, né? As minhas clientes, elas ficam comigo, assim, por um bom tempo. Então, eu vou vendo como que ela vem se desenvolvendo nessa linha, né? De reaprender a ver o próprio corpo, de ver a beleza num corpo diferente, num corpo mais gordo, com mais barriga, deixar o cabelo branco. E isso é tão gratificante, porque eu também, assim, eu tô aprendendo a envelhecer. Né? Tô decidindo como que eu vou envelhecer, vendo essas mulheres envelhecendo. Minha mãe tem 80 anos e a gente trabalha junto, né? Até hoje, é a fundadora da marca. Então, acompanhar esse caminho desse envelhecimento, vendo todas as dificuldades, que não é fácil envelhecer no Brasil, é muito difícil, mas é bonito também, né? É cheio de desafios, mas muita beleza também. Essa mensagem aqui. É libertador? É libertador. É libertador. Muda-se, né? O que eu falo é assim, eu te convido a envelhecer. Vamos envelhecer? Vamos se deixar envelhecer?
Vamos envelhecer junto? Do jeito que a gente quiser? Pintando cabelo ou não pintando cabelo? Vamos envelhecer. Falar, eu estou envelhecendo. Né? Estou com dignidade. Então, esse é a minha mensagem. Isso é tão importante. Eu vou te dizer que é importante não só para nós, mulheres maduras, e outras mulheres que se tornarão maduras nessa fase, mas porque a própria juventude, com medo do envelhecimento, assume uma ansiedade gigantesca, como se a vida só pudesse ter realização pessoal naquele breve período da juventude. Entre conquista profissional, entre experiências, ainda fica no inconsciente social essa ideia de que a maturidade é uma ladeira abaixo para um fim, que você só escorrega nesse escorregador para chegar até o fim, né? Mas Não, a gente é vê ativo, as é lindo. mulheres lindas, muito ativas, trabalhadoras, e que estão aí com 70, 80, 90 anos. Reinventando lindas, carreira bem, na fase ótimas. madura. Com as dificuldades que o corpo impõe, que o tempo impõe, mas lidando com isso, né, de maneira leve e lidando com as dificuldades e as belezas, né, desse processo. E a gente inclui, eu queria fazer só também, além da sua experiência atendendo as mulheres de diferentes corpos, né, porque a gente começou falando do mercado, que se favorece das mulheres, tudo, mas também o contraponto disso, nessa moda que respeita as mulheres. Porque eu me lembro, né, como psicóloga, de eu atender mulheres, meninas, com corpos diferentes, fora do padrão, não chegavam a ser gordas, ou algumas gordas, e elas falavam, eu só encontro roupa de senhora, eu não consigo ser jovem. Ah, mas hoje já tem. Então, hoje tem. Eu estou dando uma referência passada. É. Mas de como isso também não vai só como um lucro de mercado, mas isso que a gente falou da invisibilidade. É da visibilidade. É ela poder se sentir bem com o que ela é. Sim. Como você disse, E hoje né? tem como tem muitas marcas de moda plus size, ela também pode ter o próprio estilo, porque tem isso. Sim. Que 20 anos atrás, você tem que ter o estilo do que tem disponível no mercado. Né? Tá certo. Bom, a gente vai precisar encerrar. Posso só encerrar falando uma frase? Pode, Pediu para claro. falar uma pejorativa. Nossa, seu rosto é lindo. Se emagrecer, essa é clássica, tá? Por favor, não façam isso. Isso ofende. E uma linda. Mara, você não tem mais cara de cansada. Me conquistou essa frase. Porque eu não tenho mais cara de cansada. Isso foi lindo. Maravilhoso. Obrigada por compartilhar. Bom, meninos, foi uma delícia que a gente tenha mais encontros assim. Tem muita coisa ainda para ser falado, né? Do que a gente pensou e introduziu. Eu só queria também complementar como eu comecei, como a gente inseriu a autoestima no debate, que a autoestima é essa sensação interna, né? Como a Mara descreveu, a segurança dela, ela, como a gente descreveu, meninas dentro do padrão que não se sentem felizes com seu próprio corpo e que a baixa autoestima está vinculada à insegurança, a maior fator de vulnerabilidade, então meu valor é menor, eu aceito mais situações difíceis, seja no trabalho, seja em relacionamento afetivo, seja em casa. Essas palavras, esse sentimento de inadequação influenciam inclusive na percepção da própria eficácia. Não fica restrito à beleza, né? Como a gente tem essa beleza como um padrão intrínseco da mulher, ela acaba afetando essas outras áreas. Então é muito importante a gente se cuidar e fazer esse movimento coletivo, social, de emancipação da mulher e libertação. Perfeito. Muito obrigada, Amanda, Obrigada. pela oportunidade. Muito bom.